Olá, minha gente, como vocês estão? Gente, hoje eu vim aqui para falar sobre a minha experiência viajando sozinha a Nápoles e também para falar sobre o meu ponto de vista da cidade e dos napolitanos. Para começar, eu já explico logo a vocês que sim, eu viajei sozinha a Nápoles. Motivo. Então, tem vários motivos. Primeiro de todos é que eu estava na zona de conforto. Então eu decidi sair dessa zona de conforto porque não me sinto bem. Aliás, me sinto bem demais. E aí eu decidi fazer uma viagem sozinha por esse motivo, principalmente para me reconhecer, para colocar meus pensamentos no lugar, para ver o quanto eu sou capaz, para como eu posso dizer, para eu me sentir, para eu ficar sozinha comigo mesma e para eu me sentir útil, tirar aquele sentimento de inutilidade que eu estava sentindo, porque a zona de conforto provoca isso nas pessoas, principalmente para quem sempre foi acostumada a viver, a se virar sozinha, a se arranjar, e isso estava acontecendo comigo. Meu marido é um marido maravilhoso, então ele cuida de tudo, ele cuida da casa, ele cuida da casa assim, das contas, ele cuida de mim, ele cuida da filha, ele cuida de tudo. E eu tava sendo só a dona de casa, que fazia as coisas de casa e de vez em quando trabalho, né? Quando encontro, porque vocês sabem, não é tão fácil o trabalho aqui. E isso. E aí decidi viajar sozinha para Nápoles, porque era uma cidade que eu já queria ir há muito tempo. Aliás, nós queríamos ir juntos, a família. E o outro motivo seria que nós já fizemos a experiência de sair todos três para visitar uma cidade e fazer um turismo como se deve, no sentido de conhecer museus, visitar, com guia turístico e tudo mais. Só que com a Sofia, como agora ela tem quase 3 anos e ela é muito agitada, ela é muito ativa, é quase impossível fazer todas essas coisas com ela. Por exemplo, em um restaurante é praticamente impossível sentar no restaurante e comer em paz. E visitar um museu é quase impossível visitar um museu e entender tudo que a mulher tá falando, o guia tá falando, porque ela não para, ou ela fica correndo, ou ela começa a cantar bem alto, ou ela começa a ficar cansada, e tudo isso estressa. Aí o que acontece? Nós acabamos brigando, porque ele fica estressado, eu fico estressada, e a gente acaba brigando por nada. E no final das contas, a gente não aproveita a viagem, não aproveita nada. E aí, juntando o útil ao agradável, eu decidi ir sozinha a Nápoles. Então, a primeira coisa que eu tenho a dizer é que o meu ponto de vista sobre Nápoles e a minha opinião sobre Nápoles mudou. Porque eu não sei se vocês sabem, mas para quem não sabe, na Itália é tipo no Brasil, tem um certo tipo de preconceito com as pessoas do sul e vice-versa. Só que praticamente o norte da Itália é o lado mais rico. Praticamente não, na realidade o norte da Itália é a parte mais rica e o lado do sul é a parte mais pobre. Então, a parte mais rica sempre fala mal do lado do pessoal do sul, de tudo. Eles difamam o pessoal do sul, eles falam mal, tudo que você imaginar de ruim, eles falam do povo do sul, né? E quem nunca foi para aquele lado tem a mesma visão porque ouve falar, não? E eu tinha uma visão distorcida de Nápoles e dos napolitanos, né? E eu fui exatamente para conhecer a fundo, para me encontrar. Mas ao mesmo tempo, ouvindo falarem mal, ao mesmo tempo tinham alguns napolitanos que conheço,
que me diziam que Nápoles é tipo Brasil, que napolitano é legal, é como brasileiro e tal, e tudo isso, e somente isso eu ouvia falar. E o resto tudo de ruim, que os napolitanos são ignorantes, que os napolitanos são enrolões, que eles são trufadores, quer dizer, golpista, tudo de ruim que você possa imaginar. Eu ouvi dessa Nápoles e desses napolitanos. E que Nápoles, o custo de vida é pouco, mas que Nápoles só tem favela, que Nápoles eles vão te roubar, eles atiram. Tipo, eles me descreveram uma guerra a céu aberto na cidade de Nápoles, em plena Itália, no meio da Itália praticamente. E não é bem assim. Então eu reservei minhas passagens, né? E de volta, reservei o hotel e chegou o dia, e esperei o dia, claro, né? Ansiosa. E quando chegou o dia, fui, né? Fui sozinha, minha filha ficou com meu marido e fui. Já chegando na estação, eu já senti uma atmosfera assim maravilhosa. Gostei. A cidade esteticamente era como eu esperava, sim. Gostei muito da vibração que tem aquela cidade, da áurea da cidade, sabe? Gostei. Eu fiquei no centro histórico, né? No coração de Nápoles mesmo. Gostei da cidade, gostei das pessoas. Já no aeroporto de Gênova, eu conheci uma senhora napolitana que já ali a gente começou a conversar e tal, ela começou a falar da família dela e tudo, e já ali ela me convidou para ir pro casamento da neta dela. Eu fiquei, como assim, pro casamento da neta? Ela nem me conhecia, gente, já me convidou para ir pro casamento. E olha que convidar uma pessoa para ir para um casamento não é pouca coisa. É uma coisa importante, principalmente no sul. Em Nápoles, né? Eu acho que em toda a Itália, mas principalmente ali é muito importante. E ela já tinha me convidado pra ir. Só que aí, claro que eu disse que não, né? Porque eu não tinha cara de ir pra um casamento que eu não sei nem quem é. Eu nem conheço, nem ela eu não conhecia. Então, não dava. E fui, a gente foi conversando e tudo. Aí, ao longo da viagem, quando chegamos lá, nos separamos. E aí, já chegando na estação, né? Na estação, saindo do aeroporto, chegando na estação, porque eu fiquei perto da estação, no hotel, era pertinho. Fui andando da estação até o hotel. E já ali, eu já senti uma atmosfera bem agradável, sabe? Assim, muito movimento, muito barulho. Eu gosto de barulho, gente. Gosto de barulho, gosto de bagunça, gosto de tudo isso. E Nápoles é isso. E aí, eu senti aquela vibração, aquela coisa, já tava gostando. E assim, eu nem tava lembrando que eu tava sozinha, sabe? Eu tava me sentindo tão bem, tão segura. Ao contrário do que tinham me falado, tava me sentindo bem, segura. E outra coisa, as pessoas muito gentis. E aí tá, cheguei no hotel, o meu check-in era para ser à 1 da tarde. Aí eu cheguei lá no hotel e tinha um moço na recepção, eu falei pra ele que eu sabia que o meu check-in era 1 e tal, que eu queria só deixar a mala lá e depois, né, sair e girar a cidade. E aí ele foi tão gentil, eu disse, não tem problema, é a 1 da tarde, mas se o quarto estiver pronto, você já pode fazer o check-in. Aí então tá, então o quarto tava pronto, fiz o check-in, coloquei minhas malas no quarto, me troquei, porque eu tava com a calça, me troquei, vesti uma coisa leve e fui. Saí em busca sem destino, em busca de conhecer a cidade, explorar o máximo possível, né? Eu cheguei, era 11 horas, sim, umas 11 horas. E aí fui. Primeiramente, eu fui em um restaurante que uma amiga me indicou. Uma amiga me indicou um restaurante que é muito famoso, que foi criado após a Guerra Mundial para servir bebidas para os americanos que passavam ali da guerra e tal, para servir bebida para os militares americanos. E então esse restaurante ele foi desenvolvendo, ele foi seguindo de geração em geração. Claro que os donos originais já morreram, né? Porque faz anos. Então, agora eu não sei quem tá na gestão, mas com certeza pessoas da família, descendentes, né? E é isso. E esse restaurante, ele é muito famoso por este modo deles tratarem os clientes. Um modo muito peculiar, muito diferente, que eles tratam os clientes assim,
como da família e, assim, uma coisa muito meio louca, sabe? É uma coisa louca que você nunca viu em restaurante nenhum. Tipo, por exemplo, eu cheguei lá, tava lotado, né? Tava lotado, eu já até achei que não ia encontrar lugar. E aí eu perguntei se tinha lugar pra uma pessoa. Aí o garçom me falou: sim, entra, entra. Entrei. Aí eu entrei, mas eu fiquei assim meio desnorteada. Eu entrei, mas aí pra onde eu ia? Tava lotado, eu não sabia onde sentar. Aí eu ia, aí eu entro e pra onde eu vou? Entra. Já quando eu entrei, já de cara, tinha um senhor com violão que tocava violão, que cantava lá, não sei, música napolitana, né? Música tradicional napolitana. E cantava, e todos os clientes cantavam, e as pessoas dançavam, uma coisa assim meio louca que não é normal de se ver aqui na Itália. Você não vê isso em todo lugar, é muito difícil. Eu acho que é quase impossível, uma coisa assim. E aí, o pessoal tudo dançando, tudo rindo, tudo, sabe? Não parecia um restaurante, não parecia que você estava na casa da sua avó, sabe? Em reunião de família. Era tipo isso. E aí entrei, o garçom me mandou entrar, seguir. Eu segui, até chegar no fim. Que aí eu cheguei numa salinha, né, que praticamente não tinha nada. Só tinha pessoas sentadas, não tinha música, não dava ouvir nada. Só tinha pessoas sentadas e tinha a minha mesinha lá, né, me esperando. A minha mesinha, gente, eu fiquei tão decepcionada nessa parte. Porque a mesa, como a salinha era pequena, e aí tinha uma mesinha lá e tinha uma porta no fundo. E aí a sala tava lotada de clientes, né, de mesas. E aí tinha uma mesa aqui no meio e a minha lá na portinha do fundo, assim, bem apertada mesmo. Não dava nem pra passar direito. Tinha que prender o ar pra passar. E aí eu tive que sentar ali porque era o único lugar. Então sentei ali, pedi a minha comida. Outro modo, assim, bem diferente deles é que eles servem as pessoas, assim, quando eles te dão o cardápio, e te dá as coisas, coloca assim na mesa, eles não organizam, porque em outras partes da Itália, um restaurante normal, eles organizam a mesa, né? Eles colocam a mesa, o prato, o talher, o copo, tudo, faz o pedido formalmente e tal. Só que lá não, ele deu os copos de plástico, os talheres assim enrolado no guardanapo, colocou assim, só colocou. Depois trouxe os pratos e colocou assim, uma coisa bem modesta, né? E aí tudo bem, mas mesmo assim eu tava gostando, né? Tava gostando, apesar de não ser acostumada com esse tipo de tratamento, mas eu tava gostando. Não que eu seja fresca, tá, gente? Mas assim, é diferente. É uma coisa diferente para um restaurante, não é normal isso. E aí tudo bem, fiz meu pedido e tudo. E primeiramente eu comecei a pedir primeiro, segundo, porque aqui na Itália a gente não come prato único, a gente come primeiro, segundo. Primeiro tem entrada, primeiro, segundo, contorno e por aí vai, um monte de prato. E aí eu comecei a pedir o primeiro e o segundo. Aí eu falando pra ele que eu queria aquilo. Ele, não, peça só o primeiro. Depois você me pede o segundo. Aí eu, mas é melhor pedir logo, porque assim você já sabe e quando eu acabar um, você já traz o outro. Ele, não, pede o primeiro. Ele mesmo tava dizendo o que eu tinha que fazer. Então tá, pedi o primeiro. E aí depois eu entendi o motivo porque ele falou aquilo. Então, pedi, comi, aí trouxeram uma garrafa de água desse tamanho, só pra mim, tá? É porque acompanhava, só pra mim. E eu tinha pedido uma cerveja, o meu prato, né, que era um espaguete com pancetta, tipo uma carbonara, uma coisa do tipo. E pedi uma cerveja e só. E aí ele chega com a cerveja, esse prato e uma garrafa d'água desse tamanho. Aí eu falei pra ele, olha, mas eu não tô pedindo água. Aí eu não pedi água. Aí ele, não, mas a água acompanha. Eu, nossa, tudo isso? Aí ele, sim, tudo isso. Eu, não tem uma menor? Aí ele, tem uma menor. Só que aí depois eu pensei que eu tinha uma garrafinha de água quase seca. Aí eu pensei que eu ia colocar na garrafa. Eu, não, deixa essa aqui que eu vou beber. Aí tá, só que quando eu abri era água com gás, eu não gosto, então não bebi nada. Não dei nada. Aí tudo bem, gostei desse, comi, fiquei lá um pouquinho vendo o movimento, a atmosfera muito boa, muito legal, as pessoas muito gentis, mesmo que eles tratem as pessoas assim, mas é porque é um modo deles tratar, eu acho que pra eles é uma coisa legal, não sei, uma coisa acolhedora, é o modo deles.
E eu gostei, adorei. Tá. Depois terminei o meu almoço e fui seguir a estrada, né? Sem rumo, muito sem rumo, sem destino. Tava só com GPS e olhava os negócios, as lojas, tudo. Nossa, eu aproveitei o máximo possível de Nápoles. Andei bastante. E sempre as pessoas, sempre os napolitanos, sempre me ajudaram em tudo. Às vezes eu nem perguntava, só quando eles me viam, que eles notavam, porque eles notam que a pessoa tá sozinha. Eles me notavam ali, né, tipo com GPS, que eu olhava para um lado, para o outro, porque para reconhecer as ruas. E quando eles me viam, principalmente as pessoas mais velhas, me viam, já iam logo me ajudando, dizendo que era por ali, se eu queria pegar o ônibus, se eu queria pegar o táxi, sabe? Me ajudando de todas as formas. E em nenhum momento eu me senti desprotegida, em nenhum momento eu me senti só, em nenhum momento eu me senti com medo, né? Em nenhum momento. Me senti muito bem acolhida, me senti muito bem tratada. E a minha visão hoje sobre Nápoles é essa, que eles são pessoas maravilhosas, pessoas acolhedoras, hospitaleiras, pessoas alegres e divertidas, porque eles são muito alegres. Eles são tipo, onde você passava, tinha uma música, tinha alguém dançando, tinha um garçom dançando, tinha um vendedor dançando, cantando. As pessoas que tem algumas pessoas que ficam na sacada da casa deles cantando com karaokê, aí eles colocam uma cestinha assim, aí com a corda pendurada, né, para chegar no chão, e as pessoas passam, colocam dinheiro. Nossa, muito bom, muito legal, muito divertido, adorei tudo. E outra coisa também que eu achei muito louca foi que eu tava. Depois que eu terminei toda o tour, né? Isso já era 5 horas da tarde, depois que andei muito. Isso já era 5 horas da tarde. Depois que eu terminei, eu perto do hotel tinha uma doceria, tipo uma lanchonete, doceria, que vende doces e tudo isso. E aí eu fui fazer um café da tarde, né? Me sentei e pedi um cappuccino com a brioche, que é um corneto, é tipo uma croissant que vem marmelada dentro. Aí tudo bem. Pedi, o cappuccino aqui é com bastante espuma, muita espuma mesmo, só que eu não gosto muito daquela espuma. Então eu bebo só o café e a espuma fica. E aí tudo bem, pedi, bebi. Já de cara quando eu entrei tinha um garçom muito lindo. Um garçom muito lindo. Aí eu ordenei tudo. Aí ele me trouxe o café, me trouxe a brioche e foi, né? E aí eu comi, bebi. Só que aí, detalhe, eu não bebi a espuma. Não bebi a espuma. E aí deixei lá. Quando ele veio recolher os pratos, ele viu que tinha ficado a espuma, né? Do leite. E aí me falou: ah, você não bebeu a espuma? Você não comeu a espuma, a melhor parte? Eu, não comi, não gosto, deixa aí. Aí ele, não, tem que comer a espuma. Eu, não, mas eu não quero, tem que comer a espuma. Pegou a colherzinha, né, de colocar açúcar, pegou a colher, pegou a espuma e deu na minha boca. Eu, não, você tá louca? Não, ele, sim, abre a boca, abre a boca. Praticamente ele me deixou tão sem jeito que eu abri a boca e comi aquela espuma. E aí ele ficou dando espuma na minha boca. Meu Deus do céu, quando eu lembro. E ficou dando na minha boca e eu morrendo de rir, de vergonha, porque tinha os outros clientes que estavam vendo aquela cena ali. Eu tava com vergonha, né? E aí tudo bem. E eu fiquei assim, aí depois ele foi, levou os pratos, tudo. E eu fiquei lá no telefone, fingindo que tava mexendo no telefone, mas morrendo de rir, porque eu tava com vergonha daquilo, sabe? Eu nunca vi isso, um garçom fazer isso, né? E aí tudo bem. E aí esse cara, ele ficou ali me rodeando o tempo todo, me rodeando, até o ponto dele chegar e sentar na minha mesa e começar a conversar, fazer um monte de pergunta. Eu só respondi porque ele era muito bonitinho, muito lindinho. E aí eu fui educada com ele. Somente. Mas, e também ele era muito novinho, gente, é só pra
Porque ele era bonitinho, sabe? Assim, eu fui educada. Mas enfim, nada demais. E aí tudo bem, acabou, a gente conversou, também depois tinha a mãe dele, também conversei com a mãe dele e tal. Pedi indicações a eles de restaurantes típicos de Nápoles, me deram. E aí depois eu fui embora, fui pro hotel, voltei ao hotel, tomei banho, me vesti e já era 8 horas, eu saí de novo pra procurar esse restaurante que eles tinham me indicado. Aí eu fui, era pertinho do hotel, porque eu não queria sair muito tarde. Eu não queria sair para não voltar muito tarde. E eu fui nesse restaurante, fiz um pedido, né? Já quando eu cheguei, anotaram meu pedido e saíram. Não tinha nada na mesa. Depois, quando voltaram, quando voltaram já com o prato feito, colocaram o prato, me colocaram o vinho na ponta da mesa e todo o resto na ponta da mesa. Só o prato perto de mim e todo o resto na ponta da mesa. Eu disse, mas esse povo é doido. Como é que pode a pessoa servir assim? Pega o prato, coloca na ponta da mesa e o cliente que se vire, se arranje pra comer, né? Então tá, e aí eu já tava acostumada com aquele tipo de tratamento assim meio louco, sabe? Meio desbandado com os clientes, meio assim, meio... Eu não sei explicar, é meio assim, te vira, entendeu? Além de você estar pagando, você ainda tem que se virar. Aí me virei lá na mesa, ajeitei a mesa, tudo quanto, né? Fiz a foto pro Instagram, tudo mais. Tudo bem, comi uma pasta maravilhosa com mexilhões, muito boa. O vinho, o vinho eu não gostei, mas era o que tinha. E tudo bem. Aí ao lado tinha um casal de brasileiros que depois a gente começou a conversar e passamos toda a noite, todo o momento em que a gente estava comendo, conversando e tudo. E aí quando deu umas 10, 11 horas, eles foram embora e eu fui pagar. E eles, e nesse pagar, aí as pessoas, como me veem, quando me viam, claro que elas sabiam que eu não era de lá. Então começava a perguntar de onde eu era e tal e tal. E eu comecei a conversar. E tinha duas senhoras, né? Uma que era a dona do proprietário e a outra que era a cunhada da dona do proprietário, da mulher do proprietário. Uma era a mulher do proprietário e a outra era a cunhada dela. E aí elas começaram a conversar comigo, e aí depois chegou o irmão, aí todo mundo começou a conversar. Gente, sei que no final das contas chegavam os garçons e ficava conversando ali também, sabe? A gente tava assim, todo mundo sentado lá no lado de fora do restaurante, assim, tipo como a gente faz no Brasil, senta, coloca a cadeira, se senta fora. Todo mundo sentado lá do lado de fora e eu conversando com o povo do restaurante, coisa que isso não acontece jamais aqui no norte da Itália. E todo mundo conversando e brincando. Nossa, foi uma coisa assim maravilhosa. Fizemos stories. Elas me ensinaram como é que brigava em napolitano, como é que esculhambava, xingava, né? As meninas. Como brigava em napolitano, eu não entendi nada, me ensinaram lá. E assim, foi muito maravilhoso também com elas. Aí no outro dia ela me falou: você vem aqui no outro dia. Eu queria muito ir lá, mas ainda não deu tempo, infelizmente. E a gente conversou muito, brincamos, aí tava todo mundo, garçom, filho, tio, todo mundo ali sentado, todo mundo brincando, sabe, naquela vibe bem boa, bem tranquila, bem tipo sentada na calçada de casa. Era aquela vibe ali. E foi muito boa. E aí, infelizmente, eu tinha que voltar pra casa, porque eu fiquei com medo de voltar muito tarde e encontrar surpresas no caminho. Então, quando deu assim, 11h30, eu voltei, né? Só que aí foi um tédio, porque quando eu cheguei lá, eu não tinha sono, eu queria ficar lá, eu queria sair, eu queria tudo, não tinha sono. Tudo bem. Dormi. Acordei no outro dia, já fui logo para minha visita turística nos museus e tudo que eu pudesse fazer naquele dia, né, porque era o último dia, isso era no sábado. E aí eu aproveitei o dia todo e as pessoas sempre muito disponíveis, muito hospitaleiras e tudo mais. Nesse dia também
Como eu já tinha feito todos os turismos, né, de ir na Nápoles Soterrânea, que é uma Nápoles, uma cidade debaixo da terra que eles criaram na Segunda Guerra Mundial para proteger os cidadãos da guerra. Então eles criaram uma cidade soterrânea, né, debaixo da terra. E aí as pessoas sobreviviam ali. Fui conhecer essa cidade. Depois fui conhecer um Cristo Velado, que é uma escultura que tem de Jesus, né? Eles esculpido em mármore, muito detalhada, muito muito bem feita, muito linda. Fui conhecer o que mais? Conheci todo o centro de Nápoles, né? Mas dessa vez com a guia turística, porque estava explicando toda a história e tudo mais. E as igrejas também. E depois eu tava livre. Então, isso era já 3 da tarde, eu tava livre. Então, eu decidi ir no Castelo del Ovo, que é no mar, na praia, né? E aí eu fui fazer aquela passeada ali, passear ali, né? Caminhada na praia, no calçadão, essa é a palavra certa. E também muito legal, quando eu fazia minhas fotos, né, sozinha, lógico, sempre sozinha. E aí as pessoas viam que eu tava fazendo sozinha, pediam pra fazer minhas fotos, pediam pra me ajudar pra fazer minha foto, ou então eu pedia a elas pra fazerem, as pessoas sempre muito disponíveis, sempre faziam várias fotos, né, várias fotos. E tudo bem. Aí deu 6 horas, eu fiquei com medo de voltar, como eu tava longe do hotel, eu tive que pegar um ônibus. Então eu fiquei com medo de voltar muito tarde, escurecer, e eu ter problema para pegar ônibus, porque eu não sei como é os horários dos ônibus lá. Então eu fui embora, tava indo caminho de casa, né, do hotel. E aí nesse caminho eu vi um barzinho bem legal, que tinha o nome Tourist Bar. Então eu fui e me sentei naquele barzinho. E aí, já de cara, uma das coisas que eu não gostei, assim, as coisas bem negativas sobre Nápoles, sobre os napolitanos. Detalhe, os napolitanos jovens, não? Jovens. Quando eles veem uma pessoa, principalmente uma pessoa latina, uma mulher latina, que tá sozinha, aí eles se sentam na sua mesa, assim, sem você nem chamar. E começa a fazer um monte de pergunta, um monte de coisa chata e pede número de telefone. E sobre isso eu não gostei. Isso só os jovens de 20 anos, por aí. Porque os homens de 40 para lá, não, eles são super educados, eles podem até tentar flertar com você, mas eles não são tão invasivos assim. Pelo menos eles estudam o terreno antes de chegar e sentar. E é isso. E aí, esse rapaz, quando eu sentei no bar, ele começou a sentar na minha mesa, a fazer um monte de perguntas, e eu sempre ignorando ele, porque eu estava de saco cheio daquilo, porque era sempre. Várias vezes aconteceu isso no decorrer da viagem, sempre com homens jovens. E aí tudo bem, esnobei, não disse de onde eu era, esnobei, falei um monte de bobagem, e aí ele foi sentar na mesa dele. E aí tinha uma amiga dele, sentada com ele na mesa, né, napolitana, e esse cara lá da mesa dele, ele ficava só enchendo meu saco, perguntando, ai, de onde você é, ai, que não sei o que, tu não vai me falar de onde você é, aí tentar falar em espanhol, porque as pessoas aqui, elas começam a falar espanhol comigo, eu acho que elas pensam que eu sou de algum país que fala espanhol, com certeza, ninguém nunca imagina que eu sou brasileira. Então, começou a falar espanhol, e aí essa amiga dele viu que eu não tava gostando, e aí ela começou a falar com ele, a brigar, a falar um monte de coisa, a gritar, que eu não sei o que ela tava falando, porque tava falando em napolitano. Sei que depois que ela fez esse show, ele parou. Não é porque ela tava com raiva de mim, não é nada, eu acho que ela tava brigando pra ele deixar eu em paz. Eu acho que era isso. E aí ele parou. E aí depois segui caminho a casa. E depois andei muito porque, detalhe, segui para pegar o ônibus, né, para voltar. Só que aí nesse dia tava tendo show, eram 2 dias de show, tava tendo show na Praça do Plebiscito. E tava tudo fechado, a metropolitana tava fechada, não tava funcionando, os ônibus não estavam passando nas paradas, e eu não tinha ideia disso. E aí, dava o horário do ônibus, não passava, dava o horário do outro, não passava. Eu vou a pé.
Porque já tá anoitecendo e eu não vou ficar aqui esperando esse ônibus passar, porque já foram 3 ônibus que não passaram, então eu não vou. Vou a pé. Fui a pé e aí eu tava indo pelo lugar que eu conhecia, Praça do Plebiscito, só que ali tava tendo show, então pra entrar tinha que ter ingresso. Aí eu fui entrar, aí o rapaz pediu ingresso, eu falei, não tem ingresso, eu quero passar, eu quero ir embora. Ele, não, você não pode, você tem que descer ali. Aí eu e desci a escadinha pelo caminho que ele foi, pelo caminho que ele me falou. Ah, gente, tô meio assim, atordoada. E aí fui seguindo, muito casino, muita confusão. Nossa, tanto barulho naquele dia, vocês não têm noção. Muito barulho, muito trânsito, porque tava lotado, sabe? Os carros não andavam e ficavam buzinando. Não sei pra quê, porque não tinha jeito, né? E buzinando, e o barulho infernal, que vocês não têm noção. E o calor, sabe? E muita gente que vinha a pé. Gente, meu Deus, aquele dia ele foi assim, era um inferno aquele dia ali. E eu já tava agoniada que eu queria chegar em casa, tava longe pra chegar, né? Porque eu tava indo a pé. Aí tudo bem. Eu só sei que depois eu andando assim na calçadinha, vinha uns rapazes, né, de frente, passaram por mim. E nesse passar por mim, um deles colocou a mão assim e pegou em mim, pegou na minha barriga. E eu fiquei com tanta raiva que eu me virei e comecei a esculhambar esse cara. Só que depois eu me dei conta que era um adolescente. Vocês têm noção? Um adolescente. Aí eu segui e ele seguiu. E nada. E aí depois, quando eu já tava quase chegando em casa, isso já era noite. Quando eu já tava quase chegando em casa, isso noite, umas 9 horas, porque aqui tava, como tá no verão, então anoitece um pouco mais tarde. Tipo, fica escuro um pouco mais tarde, tipo umas 9 horas, então. Eu já tava quase chegando em casa e eu tava muito cansada. E eu sabia, a minha intenção era de voltar naquele restaurante que eu fui um dia antes. Só que como eu sabia que eu não ia conseguir voltar naquele restaurante porque eu tava muito cansada, eu não via a hora de chegar em casa, tomar banho, no hotel, tomar banho e dormir. Então eu parei em qualquer lugar que tinha e pedi uma pizza e uma Coca-Cola e comi. Nossa, comi. E assim, as pessoas elas me olhavam porque talvez, sei lá, ficavam tentando entender, será que eu tô só? Será que ela tá esperando alguém? Depois elas com certeza tiveram a conclusão que eu tava sozinha. E tudo bem, comi a pizza, bebi a coca e depois fui embora. Cheguei no hotel, tentei fazer o check-in pra viajar no outro dia, no domingo de manhã. Que como eu viajo pela Ryanair, gente, uma dica pra vocês que viajam pela Ryanair. A Ryanair ela não faz mais, pelo menos a que eu viajei, né? O dia que eu viajei, mas eu acho que é mais ou menos assim. A Ryanair ela não tá fazendo mais check-in lá no aeroporto. Elas querem que você faça o check-in online e eles só liberam 24 horas antes do voo. Então, você faz o seu check-in online 24 horas antes do voo. E o pior é que você tem que imprimir aquele carta de embarque. Tem que imprimir. Porque se você não imprimir, quando você chegar lá, eles até fazem, mas aí você vai ter que pagar 55 pounds, esterlina, né? Que no caso em euros seria 60 euros mais ou menos. Então, chegando lá no hotel, eu fiz o check-in. E aí perguntei aos como fala? O pessoal que trabalha no hotel se tinha uma impressora para imprimir aquele bilhete, né? Aquela passagem. E eles não tinham, gente, eu fiquei desesperada. Porque tava tudo fechado, não tinha onde eu ir imprimir aquilo ali. E eu não queria pagar 60 euros por um pedaço de papel, né? E aí eu fiquei desesperada. E aí eles começaram a pensar, onde é que você poderia fazer isso? Tem amanhã de manhã, eles disseram, tem amanhã de manhã. Que hora tu vai sair? Eu vou sair muito cedo, 7 horas. Então tá fechado, não tem, desabre às 10. Aí eu, e agora? Eu fiquei desesperada. Aí todo mundo ali fora do hotel, né, com as cadeirinhas fora, todo mundo ali fora do hotel conversando, tipo calçada de casa, conversando, outros que estavam bebendo uma cervejinha. E aí a mulher de um deles me indicou um lugar que tinha de frente, que é um lugar que faz aposta, sabe? Tipo onde faz o jogo do bicho, onde fazem aposta, onde fazem esse negócio de loteria, essas coisas. Aí tinha lá
E como ele se conhece, o dono do hotel me disse pra ir lá e falar que eu tava hospedada lá. E pedi pra ele imprimir, né? Pedi um favor, claro, porque eles não faziam aquele trabalho ali. E aí fui lá, falei, eu nem deu tempo de falar muito, eu já fui logo no ponto. Eu disse que tava no hotel, que é pra ser mais fácil, pra não estar explicando muito. E aí ele, tá bom, tá certo, me dá, manda por e-mail que eu imprimo. Pronto, foi rapidinho. Mandou por e-mail, imprimiu. Gente, assim, uma coisa, sabe, de uma gentileza, eles de uma gentileza, de um jeitinho, deram um jeitinho rapidinho, sabe? Foram maravilhosos, muito corteses, muito pessoas maravilhosas. Nossa, eu adorei tudo, não tiro nada. Aliás, eu quero voltar, porque teve lugares que eu não fui. Foi super, eu adorei. Essa viagem foi maravilhosa, foi a minha primeira experiência viajando sozinha e foi tudo de bom. Eu adorei, com certeza quero repetir em outra cidade, né? Mas Nápoles superou minhas expectativas. Agora, um outro ponto que eu queria falar sobre a cidade. Eu não tenho muito para falar sobre a cidade. O que eu tenho para falar é que cidade de Nápoles é muito bonita, o centro histórico é muito lindo, muito histórico, arquitetura maravilhosa, linda, tudo lindo. Tem muito barulho, nossa, muito barulho. Outra coisa, os carros não param, você tem que correr, por mais que o sinal tá fechado, se não tiver vigilância, né, aquelas câmeras que faz a multa, se não tiver foto sensor, eles não param. Não param, você tem que correr, você tem que encontrar um buraco e correr, não param. Buzinam demais, todo mundo buzina, sabe? Você fica louca ali, você fica doido pra sair dali porque é muito barulho, você fica com dor de cabeça. Cidade muito bonita, muito barulhenta, gente muito louca, gente de todo mundo, lógico. O que mais? Não é muito limpa, né? Mas isso é problema deles. Não é muito limpa, não é, pelo menos no centro não é limpo. Que mais? Não tenho muito o que falar sobre a cidade, só isso mesmo. Sim, tem alguns um pouco assim deteriorada, não é que tem muito, não é muito cuidada. Mas os lugares mais, tipo, onde tem algum, como se diz? Algum órgão público, sim, quando tem órgão público, lojas, esses lugares são mais bem, porque eu não lembro a palavra em português. São mais bem cuidados, mas enfim, não tenho muito o que dizer, né, de negativo, até porque toda cidade grande tem seus problemas, toda cidade do mundo tem seus problemas, tem seus defeitos, suas qualidades. E o que eu tenho para falar é essa coisa boa de Nápoles tá no meu coração. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, porque também eu acho que eu fui muito confusa no que eu falei, mas é isso. Eu acho que vocês entenderam o que eu falei. E é isso, gente. Se vocês quiserem conhecer Nápoles, vão de coração aberto, vão com expectativa, vão desfrutar. Nápoles é maravilhosa. E outra coisa, é muito acessível. Eu não gastei muito, eu gastei 300 euros. As coisas são baratas, comida barata. Vamos visitar Nápoles, é isso que eu tenho a dizer. Tchau, até o próximo vídeo.